Segundo episódio da série Quero Emagrecer, mas não sei por onde começar. Hoje nós vamos falar da parte nutricional, aí mais especificamente da dieta anti-pico de glicose. Eu quero apresentar para você o conceito dessa dieta e por que eu acho que ela se aplica melhor para você. Chega mais e vamos trocar uma ideia. Meu nome é Marcelo D'Aleva, sou personal trainer e nutrition coach já há mais de 18 anos, ajudando pessoas que passaram dos 40 anos de idade a focar naquilo que realmente importa. O melhor custo-benefício para o seu tempo, para o seu dinheiro, para a sua rotina, para você conseguir ter o resultado que você quer de eliminar barriga e ter uma vida mais saudável, mais ativa, melhorar os seus marcadores aí de qualidade de vida e de saúde para você ter uma vida mais longeva, né? Então uma vida com menos dores, menos dificuldades, menos doenças, menos problemas e aproveitar mais a sua família. Então, quando a gente pensa dentro de um processo de emagrecimento, né, como é que funciona? A gente já sabe que o déficit calórico é fundamental. O que é isso? De forma simples, é você comer menos calorias do que você gasta. Então, quando você gasta mais calorias diariamente do que você consome, você, em teoria, queima o seu estoque de gordura, né? Então, você emagrece. Parte do problema do emagrecimento passa também pela perda de massa muscular. Falei sobre isso no primeiro episódio, né, sobre treinos, então se você ainda não assistiu o primeiro episódio, volta lá, assiste os treinos metabólicos, que você vai entender a importância da massa muscular, tá legal? Mas assumindo que você já assistiu, agora a gente passa para a segunda parte. Então, quando você está dentro de um processo de emagrecimento, você restringiu o número de calorias do seu corpo. Vamos pensar no emagrecimento como uma linha reta, tá bom? Que não é, mas só para simplificar o nosso aprendizado aqui, vamos entender então que o seu corpo começa a utilizar o seu estoque de gordura como fonte de energia, certo? Então começou a comer menos, começou a emagrecer, tá lindo, tá legal, em alguns meses você vai chegar no seu resultado. Só que se você já tentou emagrecer de qualquer forma, você sabe que não é tão simples quanto isso, né? E aí, o que acontece? Qual que é o maior problema do processo de emagrecimento como um todo? Primeiro, controlar a quantidade de calorias que você come é muito difícil. Então, dieta hoje virou um sinônimo de passar fome. Concorda comigo? Quando você pensa em dieta, você fala, putz, vou ter que ficar restrito ali, não vou poder fazer, não vou poder beber, não vou poder comer isso, não vou poder comer aquilo, não posso. Isso vira um fardo, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso também na parte do episódio 4, sobre a mentalidade emagrecedora. Isso vira um fardo, vira um peso, quase que uma punição na sua vida. Então, porque a gente acaba restringindo a quantidade de alimentos que a gente gostaria de comer e acaba passando fome. Isso joga contra você e vai te dar um efeito rebote. Outro problema é que o corpo, ele vai tender, quando você emagrece um pouco, ele tende a tentar recuperar aquele peso perdido. O corpo entende essa perda de peso como uma ameaça. Ele não sabe que você quer emagrecer por um bom motivo, né? Então, num primeiro momento, vamos imaginar que você perdeu ali 2, 3 quilos de gordura. O seu corpo ele vai primeiro reduzir o gasto calórico basal, que a gente chama, né? O quanto você gasta de caloria diariamente só para estar vivo, para respirar, para dormir, para se movimentar, sem contar atividade física. Então ele reduz essa quantidade de caloria que ele gasta diariamente para tentar economizar energia, porque ele entende que houve uma perda do estoque. E ele aumenta aí um dos hormônios mais importantes, que é a grelina, que é o hormônio da fome. Então você tem mais fome, menos energia disponível num primeiro momento, e aí você tende a querer compensar. E aí você que já emagreceu, também vai cair lá na mentalidade emagrecedora. Pá, eu mereço, eu já perdi 3 quilos, eu mereço um docinho aqui, um negocinho aqui, um não sei o quê. E aí você começa a compensar e vai recuperar esse peso. Só que isso tudo é fruto do quê? Do aumento da fome, da falta de energia e desse processo de emagrecimento que não leva em consideração a parte hormonal, leva simplesmente a contagem de calorias em consideração. E é aí que eu quero chegar, dentre várias dietas que a gente tem, gente, várias dietas, entendam as dietas como estratégias, tá bom? Tem lugar e tem momento para cada estratégia. Só que hoje eu quero focar aqui em você, que tem a vida corrida, que já passou dos 40, que tem filhos, que tem família, que não quer ter que cozinhar só para você, e aí tem a comida da família separada. Então uma coisa que funciona para você, para sua família, que você não vai precisar ficar contando caloria, gastando muito tempo e muita energia nisso, tá bom? Vamos entender então como é que a parte de emagrecimento funciona de forma simples do ponto de vista hormonal, tá legal? Quando você come
um alimento, um carboidrato, um açúcar. Então, carboidrato e açúcar entenda como a mesma coisa, tá bom? No final da digestão, tudo vira açúcar, vai cair na sua corrente sanguínea. Então, esse açúcar, ele é fundamental, né? E assim que ele cai na sua corrente sanguínea, ele vai ser estocado dentro das suas células. E aí, uma das principais células que recebe esse estoque em forma de glicose, né, açúcar, é a célula muscular. Para que isso aconteça, o seu corpo precisa liberar um hormônio chamado insulina. Então, imagina lá na sua cabeça, você comeu um pão, você digeriu esse pão virou açúcar na sua corrente sanguínea, esse açúcar vai liberar um hormônio chamado insulina. A insulina é a chave da porta de entrada das células, tá bom? Então, o seu carboidrato ele precisa dessa chave para entrar de forma facilitada dentro das células. Então, ele usa a insulina para entrar dentro da sua célula muscular para ser estocado em forma de energia, tá bom? Quando ele está estocado em forma de energia, o seu corpo tem uma fonte rápida de energia, e aí o seu cérebro, por exemplo, utiliza só essa fonte como fonte de energia. Por isso que quando você tem uma queda de açúcar no sangue, você fica meio zonzo, você falta energia no seu cérebro, por isso que é perigoso e pode inclusive matar, né? Por isso que injetar insulina externa sem precisar pode vir a ser um problema. Tem atletas de fisiculturismo que já tiveram problemas com isso, mas é um outro assunto. Mas a insulina é responsável por transportar ou facilitar a entrada desse açúcar na sua célula. Isso é fundamental. Só que quando você começa a ter um excesso de açúcar no sangue, ele vai ser estocado e o excesso dele vai ser estocado em outro lugar e ele vai virar gordura. E aí muito dessa gordura é armazenada na região da barriga, inclusive vira gordura que a gente chama de gordura visceral, que vai para o seu fígado, né? Então essa gordura é uma gordura perigosa e é uma gordura que não te ajuda. E aí o que acontece dentro de um processo de emagrecimento? Quando você tem a insulina alta e você está favorecendo esse processo, esse deslocamento, né, de açúcar para dentro e para fora da célula para ser utilizado como fonte de energia, o seu corpo não, veja bem, ele não queima gordura. Ele não consegue queimar gordura como fonte de energia. Então, além de não conseguir queimar gordura como fonte de energia, a insulina aumentada favorece o acúmulo de gordura, e aí principalmente na região da barriga, porque tem excesso e ela está ali trabalhando nisso, ela está disponibilizando essa fonte de energia fácil. Então o seu corpo, como um corpo, e não é só o nosso corpo, ele tende a ser preguiçoso, porque ele tende a economizar energia por uma questão de sobrevivência. Ele fala, cara, nós estamos cheios de estoque aqui, vamos gerenciar essa energia, a gente não precisa mexer na gordura, que é um estoque mais difícil de ser acessado. Comentei um pouco também ali na parte 1 dos treinos metabólicos, como funciona. Então, a gente precisa regular essa insulina. Só que o problema é que conforme você nasce, imagina lá um bebê, uma criança, comeu aquele primeiro doce, né, um primeiro chocolate, você lembra da reação? Não? A criança fica elétrica, né? Meia hora daquele bate, aquele energia para todo lado, e aí de repente dá uma queda de energia. Eu reparo muito nos meus filhos porque a gente controla bem. Então eles têm esse pico de energia, essa queda, e aí a queda geralmente vem acompanhada de choro, de mau humor, né? Então a gente consegue identificar isso muito claramente, e isso acontece quando você é muito sensível a esse açúcar, né? Quando você é novo na praça. Conforme você vai se acostumando a esse açúcar, daí você vai desenvolvendo o que a gente chama de resistência à insulina. Então o quadro no momento é o seguinte, e aí é engraçado porque muitas pessoas pensam que o problema do emagrecimento, conforme a gente fica mais velho, é a genética, é a idade, são fatores que você não controla e que só pioram com o tempo, mas isso não é verdade, isso é treinável e você precisa treinar a sua flexibilidade metabólica. Mas basicamente o que você precisa fazer com a dieta antipico de glicose? Você precisa controlar os picos de glicose ao longo do dia. Então você que acorda, toma um café da manhã, aí você come um snack entre o café da manhã e almoço, aí você almoça, aí você vai comer um outro snack, aí você vai jantar e muitas vezes você ainda vai comer mais uma coisa antes de dormir. Você tem vários picos de glicose ao longo do dia, a sua insulina está sempre aumentada e você não consegue acessar essa gordura. Então você tem falta de energia, fome compulsiva mesmo, né? Vontade de comer, fica beliscando o tempo inteiro e não consegue emagrecer mesmo treinando. Mesmo se alimentando de forma saudável. Quando você come uma fruta no meio do dia achando que está saudável, ela é saudável, mas ela alimenta o seu pico de glicose que libera a sua insulina, então a fruta também vira um açúcar. Não estou dizendo para você não comer a fruta. Então o que você tem que fazer na prática? Tem algumas coisas muito bacanas, inclusive uma delas eu vou pegar aqui para você ver, ó. Te ajuda bastante a reduzir em até 30% os picos de glicose, ó. Isso aqui é um vinagre de maçã. Se você tomar vinagre de maçã diluído num copo d'água,
dilui num copo d'água e toma 10 a 15 minutos antes da sua refeição, você diminui até 30% o pico de glicose no seu sangue, almoço e janta, tá bom? Outra coisa muito importante, a ordem dos alimentos. Então, vai comer um carboidrato, sempre coma antes uma fibra ou uma proteína ou uma gordura saudável. Por quê? Essa fibra, proteína e gordura saudável, elas vão ser digeridas de uma forma mais lenta, então elas entram primeiro e elas desaceleram aí a digestão do carboidrato. O que as canetas emagrecedoras fazem hoje? Elas desaceleram o seu esvaziamento gástrico. E é isso que a gente precisa fazer de forma natural, desacelerar para que você tenha esse carboidrato digerido de forma lenta, então você vai ter um pico gradual ali de glicose controlado, não um pico elevado onde vai liberar muita insulina seguido de uma queda brusca de energia, seguido de vontade de ficar beliscando e ficar comendo toda hora. Então você precisa desacelerar isso controlando a ordem dos alimentos de forma simples, tá bom? É bem simples e é bem prático. Outra coisa que você pode fazer é se movimentar após as suas refeições. Em vez de você comer e ficar sentado no computador ou ir na frente da televisão, dá uma caminhadinha de 10 minutos. Se você não consegue caminhar, se movimenta na casa, vai arrumar a casa, sobe a escada, desce a escada, faz um pouquinho de exercício, faz alguns agachamentos, exercício leve mesmo. Porque quando você estimula a sua musculatura, você consegue controlar também. O músculo vai precisar desse glicogênio, né, desse açúcar, então ele vai absorver uma parte dele e também dar uma achatada na curva de glicose. Então tem várias pequenas estratégias que você consegue fazer para você conseguir aí encaixar uma rotina que, de novo, né, você perceber quando eu falei de contagem de caloria, né, você vai fazer uma estratégia onde você controla o pico de glicose de forma natural, simplesmente mexendo nessas estruturas. E aí, o que isso afeta, que para mim é o mais legal, dentro do lance das calorias. Quando você está sempre comendo uma fonte de proteína e fibra e gordura saudável junto com o seu carboidrato, você tem muito mais saciedade. Pensa lá em alguém, né, que vai comer alguma coisa. Se você come uma tigela de cereal, né, cereal matinal, você consegue comer bastante. Se você pensa em comer a mesma tigela de brócolis, você não consegue comer tanto. Por quê? Porque o brócolis sacia mais, né? Além dele não ser a comida hiperpalatável, ele não tem aquele excesso de sabor que te faz querer comer mais e mais. Isso vem do açúcar combinado com a gordura feita em laboratório. Então, se você come um alimento natural, integral, com fibra, combinado ali com uma proteína, você tem muito mais saciedade. Naturalmente, você vai comer a quantidade certa de caloria ao longo do seu dia, sem passar fome, e vai emagrecer, porque você controlou o pico de glicose. E esse é o caminho para você conseguir emagrecer sem passar fome. É por isso que eu defendo a dieta de pico de glicose aplicada na prática, para a maioria das pessoas, tá bom? Não estou dizendo que serve para todo mundo, mas na verdade, gente, controlar a ordem dos alimentos, percebe que eu não falei de restrição, aplica-se a todos os casos. Tem gente que não precisa, atletas de alto rendimento talvez não precisem se preocupar com isso, porque eles já usam e estimulam bastante essa via da insulina para que eles não precisem fazer isso. Mas você é uma pessoa normal, que tem um trabalho, que está sentado, que tem filhos, que, né, fica na correria, você precisa fazer isso, porque isso vai te ajudar e aí vai muito além do emagrecimento, tá bom? Se você tiver curiosidade, pesquisa aí flexibilidade metabólica, né, e o quanto que o controle da resistência à insulina pode te ajudar para a sua vida. Uma série de doenças estão relacionadas aí aos picos de glicose, tá bom? E conforme a gente vem estudando as canetas emagrecedoras, vem aparecendo mais e mais benefícios. Então, algo que você pode aplicar para a sua vida. Agora, comenta aqui para mim se você já ouviu falar nesse tipo de dieta, se você já faz o uso do vinagre de maçã, se você já costuma se movimentar mais após as refeições e o benefício que isso traz para você. E se você ainda não faz isso, se você tem alguma dúvida a respeito de alguma dieta, de algum alimento específico, comenta aqui embaixo que eu tô aqui para te ajudar. Só uma dica, compre alimentos integrais. Se você compra iogurte 0% de açúcar, leite desnatado, semidesnatado, tudo que você tira a gordura natural dos alimentos, você tende a ficar só com o carboidrato. E aí você tem esse problema desse pico de glicose e você vai ter mais compulsão de comer. Então você está tirando a gordura, reduzindo caloria, só que você está dando um tiro no seu pé, que está tirando também a sua saciedade. E é isso que é o importante a gente entender. Onde que eu tenho que mexer ou não? Porque se você tira a saciedade, mas o seu objetivo é reduzir calorias, como é que você se controla? Aí vira uma tortura, porque você vai ficar morrendo de fome, querendo comer o que não deve. Então, a estratégia é dê ao seu corpo o que ele precisa com saciedade e aí naturalmente você vai conseguir regular aí o controle de calorias. Faz sentido para você? Se isso faz sentido para você, não perca o próximo episódio, número 3, onde eu vou falar do sono,
muito interessante o que a ciência tem a dizer sobre o sono e como o nosso corpo metaboliza os alimentos e como isso pode afetar muito o seu emagrecimento. Meu nome é Marcelo D'Aleva, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de deixar o seu like aqui para eu saber que você gostou e que vale a pena eu continuar fazendo mais vídeos como esse. E o meu objetivo aqui é te ajudar, esse é o nosso canal de comunicação, então vem falar comigo, porque quanto mais você fala comigo, mais eu consigo te ajudar. Meu nome é Marcelo D'Aleva e eu te vejo no próximo vídeo.